Políticos de direita ou extrema-direita, que são evangélicos, católicos e etc., não criam leis para a proteção do culto afro-brasileiro e religiões espíritas. Por quê? Uhum. Porque, vamos lá, vamos partir de um princípio que eu acho que é bom pra gente estabelecer as coisas, principalmente pra mim que sou candidata. Eu acho muito bom a gente deixar isso bem claro. O parlamentar, ele não é eleito pra representar todas as pessoas. Ele é eleito pra representar quem o elegeu. Por isso existem bancadas. Inclusive, existe bancada da bala, existe bancada feminina, existe bancada evangélica, existe bancada católica. Aquele parlamentar é eleito pra representar as pessoas que votaram nele. Se eu for eleita, eu não viro deputada estadual pra representar o militante do PSOL que me odeia. Eu viro deputada pra representar a pessoa que votou em mim e que depositou em mim essa confiança. Então, é principalmente por isso que você dificilmente vai ver deputados, por exemplo, de direita se debruçando sobre esse tipo de projeto. Porém, a gente pode ir um pouco além. O que exatamente seriam os direitos que vocês não têm? Mas eu te pergunto, como que eu vou eleger, por exemplo, um presidente que odeia as pessoas da religião de matriz afro? Mas que presidente odeia? Não, eu tô dando um exemplo, porque assim, pra mim, o político, ele deveria ser universalista. Ele não deveria misturar suas crenças espirituais com o exercício da sua função. Aí que tá. Eu acho que o exercício da função do político é baseado principalmente nas crenças pessoais dele. Nossa, então, eu fico completamente. Bom, a gente vê por conta disso que o Bolsonaro foi preso, né? Entre diversas questões, né? Mas. Ele agiu de acordo com as crenças pessoais dele, assim como eu ajo de acordo com as minhas. Só que aí que tá um porém. Isso não deveria acontecer em meia política, porque você não representa só quem votou em você. Você representa todo um estado. Esse que é o pressuposto que tá errado. Mas isso não A deveria. Assembleia Legislativa representa todo um estado. Essa Assembleia é composta por, nesse momento, acho que 94 deputados. Como um todo. Cada um desses deputados pode divergir entre si Não, de acordo com as suas crenças. Mas não crenças espirituais. Também eu acho crenças espirituais. erradíssimo. Erradíssimo. Você misturar suas crenças espirituais com a governança de um estado. Mas então por que eles teriam que fazer lei pra defender a sua religião? Porque tem pra sua. Exatamente, porque Exatamente. porque eles são parte da minha. Agora, a minha religião. Aí você pode eleger um representante da sua religião pra ele fazer leis que representem Mas aí a sua. que tá, como que eu vou eleger, sendo que quase 100% da população é cristã, e aí, como é que faz? Mas você entende que esse é o conceito de democracia? Não, mas aí que tá, você entende que a pessoa que representa o Estado, assim como eu pago imposto e eu pago, por exemplo, um valor absurdo de imposto, Sim. de tudo, por que eu não tenho alguém que represente todos? Porque na hora de receber o meu dinheiro, recebem. Porque Na hora de receber o meu IPTU, que só de uma casa minha é 14 mil reais, Sim. recebe. Inclusive a gente acha isso um absurdo, tá? 14 mil. A galera do meu lado aqui costuma achar isso um absurdo. O pessoal Inclusive o IPTU da minha cidade, Praia Grande, é um dos IPTUs mais altos do Brasil. E isso é um absurdo. Eu sempre, em todas as oportunidades que eu tive, eu votei contra todos os aumentos de IPTU e infelizmente eles seguem sendo aprovados. Mas é que tá, amiga. Então eu te digo, né? Encerra a enquete e faz uma outra. Mas voltando, né, na questão. Como que eu, que pago imposto e etc., vou aceitar que a Eduarda diga pra mim que ela só representa quem votou nela? Sendo que o teu salário também é pago pelo meu dinheiro. E o salário da militante extremamente feminista do pessoal que diz que é um bandista também é pago, inclusive, com o meu, porque eu também pago imposto. Mas é que e tá. ela tem o direito de dizer que ela não quer me representar, ela tem que representar o público dela. Mas é que tá. Não acho que tem. Não importa se é um bandista, eu não pertenço a Umbanda, eu pertenço ao culto tradicional Yorubá. Eu sou iniciado ao culto tradicional Yorubá. Yorubá. Isso. Eu sou iniciado na Nigéria. Ou Iseselabá, que significa o culto antigo. Enfim, ao Ifá, enfim. Já pertencia a Umbanda há 24 anos, Quimbanda, mas eu fui pro culto tradicional. Eu cultuo o orixá como é cultuado na Nigéria. Inclusive, é um local extremamente islâmico, mas enfim. Como que eu vou eleger alguém que não fala por todos? Porque a questão de política são um conjunto que fala, sabe por que acontece essa palhaçada dentro dos plenários? Por conta disso.
Porque cada um defende a sua religião, a sua fé, a sua crença, isso e Mas aquilo. então né? qual que é a tua alternativa? Todo mundo tem que ir lá pra votar exatamente igual em todas as coisas? Eu acho que as pessoas deveriam estar ali dentro, pensando em comunidade, não nas suas crenças pessoais e Mas particulares. se, de acordo com as minhas crenças pessoais, não somente religiosas, porque até um ano atrás eu era agnóstica, eu me converti esse ano, porém eu tô no meio político defendendo exatamente as mesmas coisas desde sempre. Então, não tô nem falando de crenças religiosas. O que eu acredito que seja bom pra sociedade. Uhum. Por exemplo, eu sou contra o aborto e eu nunca usei religião pra basear minha argumentação contra o aborto. Eu uso fatores biológicos. Uhum. Existe alguma deputada que é a favor. Uhum. Como é que fica nessa questão? Porque pra mim Exato. isso é estritamente prejudicial para a sociedade, Exato. baseado em questões biológicas. Pra ela é benéfico. Como é que faz se ela não puder colocar a crença dela à frente e eu não puder colocar a minha? Exatamente. Mas você pega um ponto... Ou tudo vai ser proibido ou tudo vai ser legalizado. Mas você pega um ponto muito extremista. Existem diversas questões que não devem, Questão do imposto, por exemplo. como o casamento gay, né? Que Não, mas isso não é muito, legislação. é muito levado em pauta. Isso não é legislação. Mas é muito levado em Isso não é pauta. Por legislação. exemplo, o que você trouxe de leis... Mas vamos deixar pra próxima pauta. Tá na próxima pauta, a gente vai falar sobre isso. Me volta na tua pergunta. Pra gente Era não... a sua pergunta. Não, na pergunta que você fez. Você foi falar uma questão e a gente seguiu o assunto. Ah, tá. Eu falei, como é que isso funcionaria, então? Se a gente não pode... Por exemplo, a questão do imposto. Existem pessoas, geralmente pessoas mais à esquerda, que acreditam que você aumentar o imposto vai fazer com que o serviço público funcione melhor e isso vai atender pessoas que precisam daquele serviço. Você não usa esse serviço, você vai ter que pagar esse imposto de qualquer forma. Vou voltar a te falar. Eu discordo disso, por exemplo. Eu acredito, existe um negócio chamado curva de Laffer. Isso já foi posto à prova diversas vezes. Quanto menos imposto existe sobre a população, melhor a economia gira e, inclusive, mais o Estado arrecada. Com certeza. Então, isso a gente não tá nem falando de ideologia nem nada, é uma questão puramente econômica. Há essa divergência. A pessoa que votou em mim quer menos imposto. A pessoa que votou na fulana acha que tem que ter mais. Como é que fica se a gente não puder representar o nosso eleitorado? E aí que eu te faço uma pergunta. E como é que fica se eu não puder fazer amarração amorosa pra quem quer fazer amarração amorosa? É uma questão totalmente diferente. Ah, claro, né? É totalmente diferente. Assim como, É totalmente diferente. assim como que o cristianismo É prega. totalmente diferente. Eu não tô obrigando ninguém a se relacionar com ninguém. Não, você simplesmente está dependendo da sua fé dentro do plenário. Sim, mas ninguém é obrigado a seguir a minha fé. Então, ninguém é obrigado a fazer amarração. Faz se querem. Mas a vítima daquela amarração não tá podendo Tá, mas decidir se ela vai ser e vítima eu ou que não. sou uma vítima da tua fé? Como E você é uma vítima da minha fé? eu sou. Como Eu não você é uma posso vítima da minha casar. Eu sou Não, excomungado a minha, da igreja. a minha fé seria vítima de Você você fala se que eu você sou me pecador. obrigasse. Você fala que eu sou pecador. A minha você fala fé que eu seria tenho, vítima você fala de que eu tenho que me abster. se você me obrigasse Você a casar fala você que no meu você tempo. fala que eu tenho que me abster a casar com meu marido. Mas eu tô transar te com ele. obrigando a se abster? E Você aí tá que se tá, abstendo? uma amarração amorosa. Qual é a total certeza que aquilo ali está obrigando? Se é algo É espiritual. literalmente a proposta, tá escrito Eu no não site. peguei duas... Você Não. precisa separar um Eu casal não do seu peguei, caminho? eu não peguei duas pessoas, vocês vão ficar junto. É diferente. Não, você pegou e falou, vai separar. Tá escrito na descrição do feitiço no site. Aí que tá. Assim como todo o histórico de uma questão base. Não é total certeza. É um trabalho espiritual. Mas é o que se promete. A partir do momento que é o Não. que se promete, é o que pode acontecer. Portanto, não é um problema pra você que isso aconteça. Você não pode fazer esse tipo de afirmação. Porque se você vai ser uma. Se você vai, mas é que tá. Se você vai ser uma deputada, você precisa pegar o contexto. Sim, eu li o anúncio. Você tem que olhar todos. Você tem que acompanhar meu trabalho. Eu não posso vir aqui falar sobre a Eduarda se eu não conheço o trabalho dela. Uhum. Você tá falando, você tá pegando um serviço meu oferecido e não está olhando as minhas lives, como você falou pra olhar as suas. Você não está olhando as minhas lives aonde eu desmascaro o charlatão. Aonde Mas é ótimo que você faça isso. Aonde eu abro os É olhos das ótimo que pessoas você falando faça que a isso. espiritualidade não é algo com total certeza de resultado garantido. Eu acho que um dos únicos que não trabalha pra saúde de ninguém. Eu não trabalho pra saúde de ninguém. Mas isso realmente não tá no seu Então, site, eu não tô sim. falando disso. Não, mas a questão não é essa. A questão é o quê? Assim como precisa existir, como você fala, o direito das pessoas escolherem e terem divergentes pensamentos e etc., assim existe dentro da minha religião. Amarração amorosa pra quem quer e pra quem Mas não e quer. a vítima dessa amarração? Onde que entra a escolha dela? Aonde que tá a vítima? Quem é vítima? Tem um casal que precisa se separar Tá. para o seu caminho E ficar livre? acabei de te explicar. E se essa mulher roubou o marido da outra? É só isso que acontece? É só isso que você recebe de caso? Pra eu trabalhar, sim.
É só isso que você Pra trabalha. pra eu trabalhar, sim. Isso não tá na descrição no anúncio. Mas aí que tá, meu amor, você precisa acompanhar meu trabalho. Mas você você quer que eu faça o quê? Que eu compre 5 mil reais de feitiço pra saber, Não, amigo? linda, assiste uma live. Amigo, tá escrito aqui, tem um casal que precisa se mas aí separar que tá. para o seu caminho ficar Aí livre. que tá, olha É literalmente olha você cercear a anteriormente. liberdade de um casal Olha a favor de uma pessoa que tá te pagando existe um uma serviço. consulta espiritual pra ver a possibilidade disso. Então você realmente acha... Mas você entende que se você vai dizer não, porque, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, você também tá baseando única e exclusivamente no seu juízo moral? No meu juízo moral, não, no meu juízo espiritual. Tudo bem, mas é o seu. Na minha, A pessoa da minha que tá pedindo aquilo da pra minha você tem outro consulta. juízo. Da minha Ela cons- acha que aquela separação tem que acontecer. Da minha consulta. Se a minha espiritualidade, as entidades que eu trabalho, acreditam que aquilo é correto, vai ser. Até porque o conceito de vocês é o conceito da religião de vocês. Sim. Entende? O conceito Só da que minha se a é pessoa outro. que tá sendo afetada não faz parte dessa religião. Afetada em qual sentido? Se ela é a mulher que vai ter o marido sendo tirado dela pra ele voltar O com marido outra. que ela tirou da outra? Mas como você garante que tirou da outra? Porque eu sei da história dos meus clientes, eu converso, eu tenho um búzio, eu tenho um oráculo, mas eu converso com os meus clientes. Mas você entende que se você... Vamos supor que isso seja verdade, que você realmente só trabalhe com esse tipo de coisa. Uhum. Eu devolvo maridos que foram roubados. Também. Primeiro. Porque... Também. Então não é Também. só isso. E amarro também um casal que não se conhecia ainda. Trago um amor de uma pessoa que tá conhecendo outra pessoa. Então você entende que isso tá interferindo diretamente na liberdade dessas pessoas? O livre-arbítrio. Se ela tá conhecendo outra O pessoa, por que que você tá amarrando ela em o outra? livre-arbítrio é católico. E eu volto a te falar, Deus fez isso com Adão e Eva. O livre-arbítrio é católico. E Deus não cumpriu isso quando ele coloca duas pessoas ali dentro sem oportunidade de uma terceira. Se Deus tivesse coerência na questão, ou melhor, Deus, não vou falar de Deus, eu vou dizer de vocês que seguem essa crença. Se existisse coerência, teria duas mulheres e dois homens. Ambos iriam escolher com quem iriam ficar. Existiria a escolha. Não foi ordenado. Amigo, Mas o que eu preciso... a nossa pauta tá falando na política, É a gente verdade. voltou pra cá. Peraí. Vamos lá. Posso só te passar um mais ou menos? Mas aí que tá. Eu concordo agora escutando a tua questão de política, que realmente não tem como todo mundo concordar. Eu concordo, tá? Eu acho válido e tem muita lógica, sim. Mas eu acho que não deveria existir pessoas que se baseiam em crenças espirituais para governância de política. Então, sobre o aborto, sobre isso ou aquilo, eu acho que é uma questão social. Agora, eu ser católico, evangélico, umbandista, candomblessista, e eu te falar que você não pode tal coisa, isso e aquilo, e colocar em leis, eu acho isso errado. Mas isso é aquela... Mas vamos lá. Você tem uma parcela da população. Como você mesmo disse, vamos lá. A gente vive num país, teoricamente, democrático. A democracia é o que a gente chama de ditadura da maioria, certo? Porque ganha quem tem mais voto, ganha quem faz os 51%, tudo isso. É a ditadura da maioria, certo? Se você está numa democracia, e como você mesmo disse, 80% da população brasileira é cristã, católica ou protestante, não é direito dessa população querer que tenha um parlamentar que represente os interesses dela? E se a Eduarda tivesse nascido lá na Índia? E aí, ela seria católica? Provavelmente não. Exato. E aí os indianos elegem outro tipo de parlamentar. Então, é isso que eu te digo. Eles elegem os deles. Então, a maioria é católica porque nasceram... Hoje no Brasil a maioria é Esco- protestante. Enfim, né? Acreditam em Jesus. Nasceram acreditando que deveria acreditar. Por quê? Porque senão vai pro inferno. Tudo bem, mas portanto, essas pessoas que têm essa fé querem que essa fé seja representada e essas pessoas têm o direito de escolher esses Mas representantes. não menosprezando, julgando, diminuindo o direito das outras. Mas que direito que foi diminuído de vocês? Por exemplo, as pessoas da minha religião, elas não têm sequer a liberdade de fazerem um culto religioso em uma praça pública, por exemplo. Amigo, Porque senão elas são apedrejadas, porque senão elas são excomungadas, corridas dali por evangélicos com bíblias na mão, agredindo Amigo, as pessoas. semana passada, ou foi retrasada? Semana retrasada, aconteceu a Marcha da Macumba na Avenida Paulista Aham. e não teve um perrengue. Inclusive, nós estávamos lá fazendo a nossa roda de oração bonitinhos do nosso lado, sem Mas vocês atrapalhar estavam ninguém. lá? A gente tava, que a gente faz gravação na Paulista todo domingo, a gente tá sempre lá. Quando a gente chegou lá, tava acontecendo Imagina- a Marcha da Macumba. ima- Inclusive, muitos são parceiros nossos, muitos estão junto Eu com a achei gente. que vocês estavam fazendo Não, propositalmente. não, Eu ia dizer, não, não. Pô, mano. Não, a gente vai Eu não todo entendi domingo. também, não. Não, Eu a achei gente que eles estavam... a gente vai pra Avenida Paulista todo domingo. Pra rezar? Não, pra conversar com as pessoas. A gente faz oração antes de a gente começar a trabalhar, porque é tá. o trabalho ali e tudo mais. A gente chega, faz uma oração e começa os nossos trabalhos. Entrevista as pessoas, conversa com o seguidor, etc. Entrega panfleto e tudo mais. A gente faz, inclusive, hoje é segunda? Ontem eu tava na Paulista fazendo exatamente a mesma coisa. Mas é que tá. A gente faz isso. Um domingo aleatório, semana retrasada, a gente chegou lá
estava acontecendo a Marcha da Macumba com financiamento da prefeitura. Eu moro em Praia Grande. Na Praia Grande, todo ano acontece a festa de Iemanjá, que também tem apoio da prefeitura. Sim, então, assim, mas aí que tá, nós pagamos impostos pra isso. Mas existe essa liberdade de culto, é exatamente isso. Não, Vocês estão lá ocupando a principal avenida do estado pra usar da liberdade de culto de vocês. Amiga, não, amiga, isso daí é um dia no ano. Para. Isso daí não é o dia a dia da sociedade. Não fala de um dia do ano. E qual é o dia a dia da Tá? sociedade? O dia a dia da sociedade é isso. É o religioso que vai na esquina colocar o seu padê, a sua farinha de mandioca. Vou explicar, a sua farinha de mandioca com dendê, tá? É numa encruzilhada e dali ela sai espancada. Mas é que aí você entende que... Não, a questão do espancamento eu não concordo, isso é um absurdo. E dali o evangélico, o católico abre o vidro, xinga, fala horrores. Existe. Vou te dar um exemplo, bem rápido pra gente não se estender. A minha sacerdotisa veio da Nigéria, tá? Pra minha casa em Porto Alegre. Durante o ato religioso de sacralização de um cabrito, uma vaca, a vizinha do lado, ela parou o nosso ato religioso, me chamando de criminoso, entre diversas coisas que você pode imaginar, tá? Eu parei o meu ato religioso, que isso é crime, você parar e eu fui até a delegacia. E lá eu mostrei o vídeo de tudo o que aconteceu. Você acha que ela foi presa? Mas aí que tá, você foi na delegacia, você fez o seu boletim de ocorrência. Por que ela não foi presa? Essa lei ela já te respalda. O que aconteceu? Mas da mesma forma que vamos lá, era Marcha da Macumba, então eu posso chamar de macumbeiro. Da mesma forma que o macumbeiro que passou do nosso lado e chamou a gente de crente filha da puta... Se eu for numa delegacia fazer um boletim contra ele também não vai ser preso. Então, a lei tá existe, em alguns casos as pessoas podem ser indenizadas, realmente, mas essa lei já existe e ela é tanto eficiente quanto falha pra ambos os lados. Não, ela é totalmente falha. Só que tem um porém, ambos os lados não, porque a minha religião não condena a tua. Mas você tem noção que a primeira pessoa a ser presa por intolerância religiosa no Brasil foi um pastor? Não, eu imagino, porque quem faz isso são os então pastores. Então a lei funciona! Não, mas então é que pronto, ele foi preso! Quantos foram? Alguns depois dele. Quantos? Presos alguns. Presos acho que tem só 2 ou 3, porque é realmente raro. Porém, indenizados, condenados a pagar a indenização, existem muitos em todos os lados. É aí que eu te falo, é aí que eu te digo. Aqui tem muita lei que prevê tempo de cadeia, porém, na prática, quando a pessoa é réu primário, ela faz um acordo de não persecução penal e no fim ela paga uma cesta básica, ela faz um serviço comunitário. Mas é que eu te digo, isso. Não, as leis Por isso que não necessariamente todo mundo vai pra cadeia. As leis não são cumpridas. Não, mas não aconteceu nada nesse caso, inclusive. É por isso que as leis, pro povo preto de matriz afro, da religião de matriz afro, deveria existir de forma mais ampla. Por que deveria existir de forma mais ampla, especificamente pra vocês? Porque a tua religião, desde os primórdios da civilização, condena todas as outras. Automaticamente a pessoa já nasce dizendo que o menino, a menina, o ciclano, o beltrano vai pro inferno. Que ele não deve existir, que ele vai pro inferno por ser de uma religião oposta. Falam, inclusive... É que essa é mas, amigo, você entende que isso é uma lógica teológica? Porque se a gente acredita que ao estar em pecado, você vai para o inferno e certas atitudes são pecado, você vai para o inferno, isso faz parte da nossa religião? Isso não te dá direito de você falar, você me enfiar goela abaixo, é isso. Mas eu não tô te enfiando goela abaixo, você tá seguindo outra religião. Você. Agora, eu caminho na rua, diversos evangélicos vão fazer isso. E já existe a lei pra te respaldar. Não aconteceu nada, como eu já te falei. Mas fizeram isso comigo. Bota na balança. Quem sofre mais? O católico, o evangélico, o cristão ou o macumbeiro? Amigo, vamos colocar... Vamos lá. Aqui no Brasil, quando você olha, a gente tem uma maioria cristã, certo? Você falou que você é... Eu não sei se o termo certo é formado, amigo, desculpa. Eu sou sacerdote do culto tradicional. Você é formado na Nigéria. Eu sou iniciado na Nigéria. Iniciado. Tá. Você falou que você é iniciado na Nigéria. Se eu não me engano, nos últimos 2 anos... É islâmico. É islâmico. Nos últimos 2 anos, a população cristã é minoritária lá. Nos últimos 2 anos, quase 4.000 cristãos foram assassinados. Inclusive, recentemente teve um caso de um enterro de uma cristã que foi morta em um ataque islâmico e os islâmicos atacaram o enterro e mataram mais 25 pessoas. Então, quando você vê um país onde o cristão é minoria, ele é sistematicamente assassinado. Você tá equivocado. Quando você vê um país onde outras religiões são minoria, Você tá as outras religiões estão fazendo manifestações enormes na principal avenida Você do tá principal estado do país. Tá equivocada. E eu te falo isso porque eu sofri intolerância religiosa dentro da Nigéria.
Eu fui pra Nigéria fazer iniciação. mas aí o problema é o muçulmano. Não, foram as pessoas da religião de matriz afro. Então o Eu problema é a tua sofri- religião. Eu sofri intolerância porque falaram que eu era um bruxo Então aí já E não é que uma eu- exclusividade do cristianismo. e que, eu Então pronto. acreditava no diabo. Então pronto, já não é uma exclusividade do Só que aí que cristianismo. tá, não tem a ver, lá não tem a ver com isso. Lá é o Islã mesmo. É. Não tem a ver com nada disso. Mas, enfim, onde é que a gente tava? A gente foi tava- lá pra Nigéria. Não, a gente tava na questão justamente disso. Aqui no Brasil, vocês Ah, são é. minoritários, porém, vamos lá, amigo. Na Marcha da Macumba, se você juntar aquele tanto de gente que tinha lá, cara, de verdade, se vocês se mobilizam, vocês conseguem eleger uns 4, 5 deputados pra representar vocês. Mas aí que tá, a base é o quê? Por que que nós não temos leis que protegem o povo de matriz afro? Existe a lei. Quantas? Se ela é eficiente. Mas aí que tá. Por que tem que existir uma lei específica pra você se já existe a lei de vilipêndio religioso, se já existe a lei de Porque intolerância religiosa? Inclusive, o primeiro preso foi um pastor, não foi vocês? Porque a nossa... Sim, porque a religião de vocês e o pastor de vocês, ele condena a nossa crença. Não, Mas não então a lei somos nós. funcionou. Pronto, Não, funcionou pra defendeu um ou vocês. dois, amiga. Não. Isso tem que funcionar diariamente. Então a gente cobra que a lei seja eficiente. Exato. Pronto, mas a lei já existe. Exato. Ela não tem que beneficiar exclusivamente vocês. Exatamente. Se vilipêndio religioso é crime, Exato. vilipêndio religioso é crime. Exato. Não tem que ter pra vocês. Exato. Exato. Não, mas aí que tá o porém. Se as que existem não estão funcionando, como é que faz? Deixa assim? Faz elas funcionarem. Como? Fazendo elas funcionarem. Como? A gente precisa que a delegacia cate as denúncias, isso é outro B.O. Tá, Se mas de verdade, como? amigo, se a lei que já existe não funciona, criar uma nova não vai resolver teu problema. Tá, mas A aí que eu gente não digo. precisa de mais lei, a gente precisa Mas que a- as leis que existem Mas- sejam postas em mas prática. assim, isso todos nós escutamos diariamente, todos os políticos, e nunca nada muda. É porque é uma questão sistemática. E é muito difícil você mudar. Sabe por quê? E é por isso que eu falo pra vocês que, de verdade, eu acho que vocês deviam se organizar pra ter um parlamentar representando vocês. Porque a bancada evangélica se organizou. Sabe por O quê? eleitorado evangélico e o eleitorado católico se organizou. Inclusive, infelizmente, existem muitos padres extremamente politizados que usam da fé católica pra fortalecer partidos de esquerda. E ainda assim eu reconheço que eles estão no direito deles. Então, da mesma forma que eles fizeram essa articulação, vocês têm todo o direito, inclusive vocês têm o dever de fazer a articulação de vocês. Mais uma vez. Porque é uma democracia. Mais uma vez eu volto a falar. Por isso que eu acredito que não deveriam existir pessoas que defendam questões políticas com bases religiosas. Mas é que, amigo, não existe imparcialidade.